Antes de melhorar, vai Bora. piorar. Bora, gente. É o seguinte, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso CV Connect Esportes, programa 76, né, falando aí agora da rodada, quinta rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Alguns times brasileiros já classificados, outros já eliminados, né? No caso da Sul-Americana, por exemplo, o Santos, por exemplo, eliminado de tudo. Santos. Corinthians eliminado da Libertadores, mas por outro lado tem o Palmeiras classificado na Libertadores, tem o Fortaleza classificado na Sul-Americana, tem o São Paulo, né, que praticamente classificado ali na primeira posição do grupo. Enfim, tem o Atlético Paranaense classificado na Libertadores. Enfim, tem muita gente, tem muito time aí para a gente comentar. É o seguinte, estamos aqui de volta com o nosso Charles, está aí com paletó de jurista, né? Jurista, só para homenagear o Vinição. O Vinição que vai estar com a gente no terceiro bloco, se Deus quiser. E Thiago Saraiva, que está aí, sempre com a veneziana verde, itinerante, né? Passeando por aí. Muito bem. É o seguinte, mas antes da gente falar da Libertadores, vamos. Ô, Charles, chegou o avião da tia Leila. Agora Sim, vai ficar sim. ruim de ganhar do Palmeiras, hein? É isso, hein? Mas, como Chegou. diria, opa, é, é isso aí. Uma hora tinha que chegar. Uma hora Já tinha já que estava chegar. até, já É, estava até demorando. uma hora tinha que chegar, mas Assim, né? mas o avião ainda não tem previsão de uso, né? Sim, sim. Provavelmente, a previsão de uso, Segundo semestre. evidentemente que na próxima fase da Libertadores, Uhum. dependendo do time que for. Mas assim, o avião aí avaliado em 58 milhões de dólares, né? Cerca de É. 285 milhões de reais, mostra o poderio financeiro do Palmeiras, né? Porque, amigo, só time da NBA que tem avião desse jeito, né, Charles? Não, não, que isso. Esse avião aí é um avião meio da Leila mesmo. Assim, Então, que é da empresa comprou de dela. fora, né? Comprou. Ela comprou por fora, A Leila assim, né? comprou e Coisa que deu de é, presente pro Palmeiras. tem, o Palmeiras vai, digamos assim, usar na camaradagem. Esse Assim, só presente até eu pagar, queria. só pagar as despesas só o custo, né? É, Só o custo operacional da nave que o Palmeiras vai pagar, do avião que o Palmeiras vai pagar e é aquela coisa, né? De ter toda a comodidade, né? Assim, agora, agora de ter algo. cá entre nós, Uhum, cara, ó, bruta do avião, hein? Olha sim. o tamanho do avião, cara. Isso aqui para caber Só, o quê? 40, 50 passageiros, né? Deve caber o mas, time, a comissão técnica e mais é, mais a dirigência. sim, sim. Tem lugar para todo mundo aí. Para todo mundo ainda sobrar alguns aí. É, o problema é que não pode entrar no espaço aéreo venezuelano, né? O único lugar que não pode entrar o avião. Na hora que a gente for falar de Fortaleza, a gente vai falar disso. Muito bem, então vamos passar aqui para Libertadores. A gente falou do Palmeiras, então vamos seguir com o Palmeiras. É o seguinte, Palmeiras ganhou Vamos. 13 milhões de dólares nesse jogo, né? Porque o Endrick cumpriu uma das metas no contrato lá com o Real Madrid, que era fazer gol na Libertadores, né? E fez o quarto gol, se eu não me engano, do Palmeiras aí. Palmeiras que saiu perdendo Sim, do sim. Barcelona de Guayaquil. Um Barcelona que estava desfalcado aí de um Lewandowski, de um Chaves, né? Desfal- Não é, Chaves? Detalhes, assim, né? Já que não deu para trazer os jogadores da matriz Uhum. do time, né? Da matriz europeia, né? O, e assim, o jogo em si é engraçado, assim, que no primeiro tempo o Barcelona saiu ganhando de 2-0 assim, em jogadas com falhas individuais de defensores do Palmeiras, né? Assim, e tipo, no primeiro tempo o Palmeiras teve gol anulado, teve bola na trave, bola tirada em cima da linha Sim. deles, e isso aí o Palmeiras meio que parecia que nem estava se esforçando muito.
Assim, né? De repente, veio esses dois gols do Barcelona aí, aquela Uhum. questão lá de, no segundo tempo, assim, o Palmeiras já foi por tudo ou nada, né? Tirou um volante, o Gabriel Menino, colocou o Flaco Lopes, atacante, para jogar de falso 9 lá, né? E foi pra cima com tudo. E aí o Barcelona não aguentou a pressão. Exatamente. O Barcelona fez dois gols, eu acho que na sorte, né? Sim. Na sorte daquele jogo ali, porque o Palmeiras massacrou do primeiro ao último minuto, sobretudo no segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras parecia um time de Marte, né? De outro, de outra galáxia, vamos dizer assim, porque o time do Palmeiras é muito forte no mental. O mental do Palmeiras é Uhum. muito forte. Agora, ô Charles, eu vou te fazer um desafio. Você consegue falar um nome desse cara aqui, Francisco Rapaz. Fidriszewski? Acho que é isso. Rapaz. Fez os dois gols do Barcelona. É, o nome, nossa, bem complexo É, mesmo. Ele tem, é, descendência digamos assim, polonesa, parece. vem da Polônia, né? É, Assim, esse descendência nome. polonesa. Cara do Barcelona lá de Guayaquil. Lembrando que tem Ah, o nome tem 9 consoantes. sim, como já vou chamar como o pessoal chamei lá na Argentina de polaco. Polaco, é. Tá certo. Agora é o seguinte, Assim, Palmeiras vai disputar o primeiro lugar geral, né? Na próxima rodada contra o sim, Bolívar. E são Barcelona e os. Cerro já estão eliminados. Barcelona e Cerro vão Uhum, disputar entre eles uma vaga na Sul-Americana. sul-americano. Agora, E, Palmeiras e Bolívar é o seguinte. Primeiro é o seguinte, tem o dinheiro da Crefisa contra o dinheiro do Grupo City. Porque o Bolívar é um dos times do Grupo City. sim. E, cara, o Bolívar com 12 pontos aqui, se ele vem e ganha esse jogo do Palmeiras, que é futebol, pode Rapaz, acontecer. O sim. Bolívar É um passa em empate primeiro. mesmo. É. Ah, sim, Não, o primeiro geral, tô falando, né? sim, Porque o sim. empate ainda pode perder posição lá para o Argentino Júnior, enfim. O Bolívar ainda passa em primeiro geral do grupo e é perigoso, porque ele vai decidir todos os jogos em La Paz. Ou Sim, seja, sim. a chance de reverter uma provável situação desfavorável no primeiro jogo para ele vai ser enorme. Então, assim, e a final brasileira estaria comprometida se o Bolívar perder o Palmeiras, né? Aliás, se o Bolívar ganhar do Palmeiras. Agora, o Palmeiras Ah, tem a incumbência de vencer o Bolívar. Simples sim, assim. sim, sim. Porque senão, amigo, Ó, La Paz vai ajudar bastante. uhum. E falando a questão da final brasileira, esse ano, dependendo do sorteio, a gente pode ter mais de um confronto brasileiro nas oitavas. Pode ter Palmeiras e Flamengo, pode ter Palmeiras e Atlético Mineiro, pode ter o Inter também, tá meio. Bom, Uhum. enfim, vamos passar para frente aqui. Meu amigo Saraiva, é o seguinte, vamos falar desse Corinthians já, até para te livrar, né, Tirar o coração. até para te livrar dessa tristeza que você está sentindo. Gente, Independente Del Valle atropelou o Corinthians e eliminou o Corinthians da Libertadores. Giovanni, a gente já tinha falado aqui também em alguns programas anteriores que diante da situação que o Corinthians vem enfrentando nessa temporada, talvez seria até mais vantajoso, pensando lá, talvez num possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians já saísse mesmo nessa fase da Libertadores, que pudesse focar um pouco mais na disputa do Brasileiro, com a finalidade de se manter na primeira divisão. O Corinthians É, não tinha um elenco, não tem um time competitivo ao ponto de disputar a classificação e ir mais adiante nas fases da Libertadores. E talvez o Corinthians, para esse momento também, seja mais vantajoso até mesmo não pegar a terceira vaga para disputar uma Sul-Americana. Se bem que talvez seja mais interessante ao Corinthians disputar a Copa Sul-Americana do que a própria Copa do Brasil. Em o sonhos aí, problema é talvez, isso. de É, a ganhar algum Sul-Americana título. está ficando mais disputada do que a Libertadores, nesse, Sim, nesse caso, a gente vai porque falar.
A gente vai falar mais para frente aí. Para os É, times brasileiros, essa rodada foi muito boa na Sul-Americana. foi muito boa, mas assim, vamos falar do Independente Del Valle. É, bom, tomou gol do Júnior Sornosa. Você tem saudade, ô Saraiva? É, você vê o ponto que o Corinthians está, né? É, esse é o ponto. Mas o Independente Del Valle é o seguinte: talvez seja o único time na América do Sul hoje que consegue interpelar os grandes do Brasil. Porque ele joga sem torcida. Aliás, o Corinthians jogou contra três times sem torcida, né? Contra três times sem torcida: o Liverpool, o Argentino Júnior e o Independente Del Valle. Três times franco-atiradores. O Independente Del Valle tem um trabalho de longo prazo, né? Que vem lá da escola espanhola, com treinadores espanhóis, enfim. E, cara, ele consegue jogar em qualquer lugar, de igual para igual, porque não tem torcida para cobrar ele. Ele é um time novo. Então, assim, ele, ano passado ganhou do São Paulo a final, esse ano ganhou do Flamengo a Recopa dentro do Maracanã, e agora elimina o Corinthians desse jeito. Alguém tem que estudar uma maneira de parar esse Independente Del Valle, né? Porque agora ele falou assim: eu cansei de ganhar a Sul-Americana, quero ganhar a Libertadores. É isso. Mas é Mas justamente por não ter essa cobrança ali. Vem um clube criado, bem estruturado, sem cobrança, acaba fazendo futebol empresa dar certo, né? é clube empresa, né? Na verdade. Vou mostrar aqui a tabela. O Argentino Júnior 11 pontos, Independente Del Valle 9. O Argentino Júnior vai disputar o primeiro lugar geral, né? Vai que dá um empate lá Bolívar e Palmeiras, aí ele ganha e ele fica com Uhum. o primeiro lugar geral. O Independente Del Valle vai tentar passar o Argentino Júnior no confronto direto. O jogo é em Quito. O jogo é em Quito. E Corinthians e Liverpool vão disputar ali a vaga para a Sul-Americana. O Corinthians, para perder a vaga para o Liverpool, tem que perder o jogo dentro da Neoquímica Arena. Eu acho isso improvável, né, Saraiva? O Corinthians está num momento difícil, mas talvez seja mais fácil ele vencer esse jogo do Liverpool e disputar a repescagem lá na Sul-Americana. É, contra grandes times aí, nós vamos passar daqui a pouco. Bom, vamos falar aqui. O meu caro Charles, é o seguinte: 84 mil pessoas acompanharam o River Plate 2, Fluminense 0. E a nota do jogo é seguinte: primeiro, dentro do campo, Fluminense pipoqueiro. Uhum. Pipoqueiro. Pipoqueiro, jogou como time pequeno. Jogou como time pequeno e perder para o River Plate é normal perder lá, tudo bem. Mas da forma que o Fluminense jogou, na retranca, atrás, mal pra caramba, não era para ter perdido. O Fluminense era para ter ido lá matar o River Plate, mas não. Sim. Citou o gigante. Agora a nota ruim é fora do campo, né? Fora do campo, 20 vídeos de casos de racismo contra a torcida do Fluminense lá no estádio do Monumental de Nunes. É inacreditável. Tudo que aconteceu na Espanha, no mundo inteiro, na Argentina mesmo, se repetir esse tipo de caso. Para com isso. E a Conmebol não faz nada. Nada, absolutamente nada. Inclusive o Felipe Melo foi provocar a torcida do River Plate, que é chamada de galinha lá, né? Porque é uma torcida meio pipoqueira nos campeonatos locais, né? Mas enfim, foi chamar de galinha e foi advertido pela polícia no Sim. vestiário. É, era Peraí, mais fácil, era não mais, pode fazer aham. galinha, mas pode fazer macaco? Era mais fácil Felipe Melo ser preso do que algum torcedor do River, Ué, isso aí é pelo ato de, inacreditável. nossa, Teve é casos de racismo surreal. também Nacional e Inter. Então, assim, é uma coisa que é para a Conmebol parar, né? Uhum. Parar o campeonato e falar assim, ó, enquanto não parar de acontecer isso, a gente não vai fazer mais campeonato. Pronto. Porque, cara, na chegada do ônibus dos jogadores do Fluminense, houve em gritos de macaco. Chegada da torcida do Fluminense, 3.500 pessoas saíram do Rio de Janeiro para assistir River Plate e Fluminense. E, enfim, teve mais de 20 vídeos de casos de racismo. É inacreditável.
Vai, E Richard. sim, sim, e é foda assim que nos últimos anos aqui na Libertadores assim, né, parece que tá se multiplicando os casos de racismo. E a Conmebol, assim, cada vez mais parece que não tá ligando, simplesmente. Ah, se não fizer, se o time, se a imprensa, o time não fizer muita pressão, simplesmente passa. No Passa campo, pano e é, não mais. e no E, campo desportivo, e no o jogo Fluminense aqui, ressuscitou a o fera. Fluminense, sim, o Fluminense conseguiu se complicar, está conseguindo se complicar no grupo que tava praticamente classificado após 3 rodadas. Assim, né? E, Tá e é praticamente aquilo, né? classificado, aí perdeu para o The Strongest, perdeu agora para o River Plate, Uhum, e o The Strongest perdeu para o Sport Cristal, do nosso Thiago Nunes, né? sim, O sim. nosso Thiago Nunes treinador, e vai todo mundo vivo É, para a última rodada. sim. É aquela coisa de que o Fluminense tá dando aquela sopa pro azar. Assim, né? Pô, que tipo assim, ele ainda precisa só do empate para se classificar, Sim. mas a gente sabe que o futebol sempre pode estar aguardando alguma surpresa. Mas ele vai jogar no Maracanã Assim, né? contra o Sport Cristal, acho que dá para vai dar Olha, para passar em assim, primeiro. O Fluminense é favorito para golear e tudo e tal, mas nessa altura já era pro Fluminense, após as 3 rodadas, ele tinha tudo para tipo brigar para fazer a melhor campanha Só lembrando que o dessa primeira Fluminense, fase, só lembrando que o Fluminense estava com meio time né? desfalcado, né? Aí faz uma diferença, mas de todo jeito a linha de frente do Fluminense estava lá. Então assim, Uhum. tinha que ter pelo menos atacado um pouco o River Plate, né? Coisa que não aconteceu. Mas Ah, enfim, Fluminense tinha a chance de matar um grande, não conseguiu. sim, E o River Plate passando desse jeito é do jeito que eles gostam. E aí, sim, não, amigo, River, é River ah, Plate e Boca passando dessa forma do jeito que eles sim, gostam. Eles param só na taça. e, e é assim, né? Como o River Plate até já falou e que passando ele já não negocia o De La Cruz. É. Assim, né? Que aí já mostra que eles realmente estão interessados Bom, em ir para cima. a última rodada vai ter Fluminense contra o Sport Cristal. Tudo para o Fluminense ganhar, né? Mas tem o Thiago Nunes que conhece muito bem o Fluminense, né? E na última rodada, Sim, sim. River Plate em casa contra o The Strongest. Então, Você já ressuscitou foi. a fera. Ressuscitou a Ó, fera. Então, vamos passar para o próximo aqui. O Charles, é o seguinte: outro que também na Bacia das Almas ganhou foi o Flamengo, né? O sim, Flamengo sim. ganhou em casa do Racing na Bacia das Almas, precisou do sub-20 aí para poder ganhar dentro do Maracanã e ter uma sobrevida. Aliás, o Flamengo tem uma sorte violenta, né? Porque Sim. no Umbrense e Alcas empataram 0-0, classificou praticamente o Flamengo, É. embora não Com esse consiga fazer em resultado, primeiro. uhum, esse resultado praticamente classifica o Flamengo, assim, é aquela coisa de que e ainda tem e que é foda, é sorte deles, assim, que é foda, assim, que era um grupo que é um grupo fácil pro É, Flamengo, principalmente, assim, que tava conseguindo complicar ele sozinho, exato. assim, né? E aí os outros times decidiram dar uma descomplicada pro Flamengo, né? Assim, dar aquela... Justamente. Só que o Flamengo, se seguir desse jeito, se ele passa em segundo, cara, ele vai pegar um confronto complicado na próxima fase. Tudo indica que ele vai passar em segundo, porque só pode chegar em 11, mas o Racing Sim, vai sim. receber o Nublense. Então, o Racing deve ganhar do Uhum. Nublense. Então, É que... o Flamengo vai ter um confronto complicado na segunda fase. Sim, Isso sim. aí é certeza. Isso aí é complicado, digamos, pros dois lados, né? Outro que Que também se assim... complicou, meu caro, eu vou pedir o Charles de novo, Uhum. porque Sim, nosso sim. Saraiva está com uns problemas. É, Nacional e Inter, o Inter estava classificando até o último minuto e o Nacional resolveu empatar.
E aí o Assim, Inter se complicou no grupo. uhum. E é isso aí para ir meio que reprisando o primeiro jogo entre eles, né? Sim. Com o Inter saindo na frente, o Nacional no finzinho empatando o É. jogo, E o Inter estava em assim, né? primeiro, né? O Inter estava em Uhum. primeiro, estava com 8, estava indo para 11 Sim, pontos. sim. Agora empatou, foi a 9. Só que o Independiente Medellín ganhou do Metropolitanos de Venezuela, que não fez nenhum ponto, Saca. então o Sim, Metropolitanos sim. vai perder para o Nacional, provavelmente. E Uhum. o que acontece? Na última rodada Saca. tem Inter e Independiente lá em Porto Alegre. O Inter tem que ganhar. Sim, Tem que sim. ganhar, O não tem jeito. Independente Medellín vai fazer de tudo para segurar o empate Exatamente. no Do jeito que jogo, o né? Inter está jogando, não é muito difícil, não. Mas, ou Hum. seja, o Inter foi muito prejudicado nesse último empate aqui. Enfim. Agora, o meu caro Saraiva, é o seguinte: Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro com Hulk ganhou do Alianza Lima. É E o Hulk que, Para que variar. o que o estava Hulk que tem perdido, sido, de fato, é o super-herói desse Atlético Mineiro, né, Giovanni? Foi o herói aí no confronto do jogo mineiro aqui, né? Que a gente teve em Uberlândia né? contra o Cruzeiro. E agora, mais uma vez, o Hulk salva, né? É, o Aí Atlético 10. Mineiro que começou mal a competição, teve duas primeiras rodadas ali ruim, né? Mas acabou aí se recuperando. E agora, boa possibilidade aí pela classificação. Acabou se recuperando por causa da Alianza Lima. A Alianza Lima ganhou do Libertad no Paraguai e perdeu as duas para o Atlético. Então, obrigado, Alianza Lima. Tudo que o Eduardo Cudê deve estar falando agora, né? Mas enfim, Cudê, o Atlético Mineiro vai jogar agora contra o Libertad, o confronto direto lá no Paraguai. Não pode perder, porque se perder, corre o risco de cair fora. E o Atlético Paranaense, por sua vez, meu caro Charles, é o seguinte: classificou, né? Ganhou do Libertad Sim, também sim. por 1-0. Atlético Paranaense já classificado e pode também tentar o primeiro lugar do grupo, do geral, né? Porque pode fazer Uhum. 13 pontos, aí vai que Bolívar e Palmeiras empata, né? Enfim, Sim, sim. tinha Filipão mais uma vez botando o Atlético Paranaense na próxima fase da Copa Libertadores, né? É E o Libertad é que o muito Atlético Paranaense já é um forte. time que tem uma casca já, hein? Uma baita É. casca. Bom, a última rodada a gente fala só de times brasileiros, né? Teremos Atlético Paranaense e Alianza Lima. O Atlético É. Paranaense deve ganhar, né? Uhum. Libertad e Atlético Mineiro. Lembrando que a última rodada os grupos jogam no mesmo horário, dia e horário. Por exemplo, aqui dia 27, 7 da noite, o Atlético também, dia 27, 7 da noite. River Plate, aliás, aqui Fluminense Sport Cristal, 9 horas da noite no Maracanã. Vai jogar no mesmo horário aqui do River Plate e The Strongest na terça-feira, dia 27. Inter Independiente Medellín, jogo que o Inter tem que ganhar, dia 28, 7 horas da noite. O Inter tem que ganhar, não tem outra Uhum. justificativa. Corinthians e Liverpool, 9h30 da noite, né, de quarta-feira, 28 de junho, para o Corinthians tentar aí a Sul-Americana. E Flamengo e Alcas, na quarta-feira, 9h30 da noite, para o Flamengo matematicamente se garantir, né? Eu acho que o Alcas não Sim, vai sim. fazer nada contra o Flamengo lá no Maracanã. E por fim, Palmeiras e Bolívar, o jogo que define ali o primeiro lugar geral da competição na quinta-feira, dia 29, 9 da noite, para encerrar a primeira É. fase da Copa Libertadores da América. Muito bem, vamos para a Sul-Americana. Meu amigo Saraiva, finalmente o São Paulo ganhou de 5-0. É difícil ver Finalmente. o São Paulo fazer tantos gols no único jogo, né, Giovanni? Dá para ver na sua alegria o quanto isso é raro. Mas o São Paulo venceu, Uhum. venceu bem, está classificado para a próxima fase aí da Sul-Americana e o São Paulo vem forte para a briga desse título, viu? Eu acho que a grande notícia do São Paulo nos últimos jogos é a volta de Jonathan Calleri, né? Voltando a marcar, né? Fez um primeiro gol hoje, fez o gol lá contra o Grêmio no fim de semana. Tá voltando a fazer gols depois de muito tempo sem fazer. E a grande preocupação da torcida do São Paulo é o seguinte: Dorival Júnior vai embora para a CBF ou não?
a seleção brasileira ou não? Eu espero que não. A seleção brasileira ainda quer Carlo Ancelotti, mas tudo indica que Ancelotti vai dar o tchau na seleção brasileira e vai chamar o Dorival ou alguém aqui do Brasil mesmo. Fala, Charles. Mas imagina que o Dorival realmente vai ser a bola da vez. Assim, né? Já meio que com a queda de rendimento do Fluminense do Diniz, Não, mas primeiro tem assim, que tirar o Palmeiras da Copa do Brasil. que isso Depois, aí. depois vai para a Pouquinho seleção antes, brasileira. uma semana antes, vai. Não, pode não. Pode não. É 5-0, então a situação de São Paulo no grupo é muito tranquila, né? São Paulo 13 pontos contra 10 do Tigres. Tem um confronto entre eles, né? Só que o Tigres tem que fazer 5-0 no São Paulo dentro do Morumbi para se classificar em primeiro. E o São Paulo até Nossa, agora é o único time da Sul-Americana que não tomou gols. só uma tragédia. Só uma tragédia. E Tolima e Academia Porto Cabejo vai ser um grande amistosão para ninguém assistir, né? Mas enfim, ó, São Paulo, 11 gols de saldo contra 3 do Tigres. O Tigres tem que fazer 5 gols de diferença no São Paulo para poder passar em primeiro, né? Se ele ficar em segundo, ele vai para a repescagem e aí espera quem vier da Libertadores da América. Muito bem. Agora, outro que tá outro que tá balançando, falando assim, ó, não quero essa vaga, é o Goiás, né? O Goiás empatou 0-0 com o Rinasa La Plata. Se ganhar, se tivesse ganhado em casa, tinha classificado direto com o primeiro lugar. E agora vai depender do jogo lá na Colômbia contra o Santa Fé, né, meu caro Charles? Sim, sim. Isso aí que é tipo de bobeira que não dá para ter, Olha né? lá. Assim, que esse aí era um confronto contra o pior time do grupo, já para conseguir aquela classificação antecipada em primeiro lugar, assim, né? Até para poder descansar o time na última rodada, assim, e agora aquela coisa, Agora, agora vai para o mais confronto um. mais difícil do grupo, que é lá na Colômbia contra o Santa Fé. Sim, Enfim, tem que empatar é. pelo menos. Mas se empatar, ele corre o risco até de perder a primeira posição, porque se o Universitário Uhum, ganhar por 4 gols de diferença do Rinásia, 3, né? 3 já basta. 3 já uhum. basta, passa o Goiás. Então, assim, agora se o Goiás Se- perder, aí fica difícil, porque ele pode ficar até em terceiro. sim. Não, perder é algo que não tem nem que passar pela cabeça do Goiás aí. Exatamente. Ele vai jogar na altitude, né? Bogotá é altitude, acho que é 2.000 alguma coisa. É Campinho lá, Nossa, Santa Fé é difícil. Não é uhum. fácil. Mas Conseguiu se enfim, complicar sozinho. conseguiu se complicar sozinho. Você resumiu bem a parada aí. O meu caro Thiago Saraiva, é o seguinte, vamos falar um time que se classificou, mas se classificou meio, vamos dizer assim, indisplicentemente, foi o Fortaleza, né? Fortaleza é o seguinte, Fortaleza não podia entrar no espaço aéreo venezuelano por conta de um problema lá do governo da Venezuela com Jair Bolsonaro, fechou todos os espaços aéreos para a aeronave brasileira. Então, aliás, é uma coisa que o Ministério do Esporte poderia ter resolvido já no governo Lula, isso aí, né? Então, o que que acontece? Só pode entrar no espaço aéreo venezuelano com uma aeronave de uma companhia venezuelana agora. Então, cara, foi uma viagem de 4 horas de avião, mais de 6.000, quase 7.000 quilômetros, para o time chegar lá e perder um pênalti de uma maneira indisplicente e perder o jogo de uma maneira indisplicente também. Aí fica difícil, mas o Fortaleza classificou. É complicado, Giovanni. Tem toda essa questão política aí por fora do campo, né? Como Uhum. você colocou. Infelizmente, questões que poderiam ter sido resolvidas já também. Mas Fortaleza tinha que ter feito o papel dele, de ter tirado isso de sua cabeça, de ter se concentrado no jogo, ter feito um bom futebol que tem demonstrado a equipe do Fortaleza nos últimos anos. E mesmo isso não tendo acontecido para essa partida, o Fortaleza se derrotado,
conseguiu aí buscar a classificação. Eu O não sei se vocês Fortaleza tem que viram. voltar a centrar no futebol e voltar a buscar aquele bom futebol, porque as últimas apresentações do Fortaleza não têm sido de destaque. O Fortaleza já conseguiu a passagem direta para as oitavas de final, né? Com 12 pontos, faltando uma rodada. O Palestino só pode chegar em 11. Palestino e São Lourenço vão disputar ali a preferência pela segunda posição. Na última rodada, Fortaleza vai lá no Chile contra o Palestino, né? E lembrando que o Fortaleza só se classificou porque conseguiu perder para o Estudiantes de Mérida, únicos 3 pontos do Estudiantes de Mérida foi nesse jogo. E o Palestino e o São Lourenço empataram em 0-0. Então, por isso que o Fortaleza se classificou direto já. Mas, claro, teve uma campanha antes, muito boa também, né? Outro time que também tá bem, mas também tá precisando de ganhar é o Botafogo, né? Botafogo empatou 0-0 com a LDU de Quito, resultado bom pro Botafogo, mas que Sim, agora na última rodada, para não ter problema de classificação, ele vai ter que ganhar de goleada do Magajanes dentro do Rio de Janeiro, né, Charles? sim, Tem que sim. ganhar. Mas mas é aquela coisa assim, né? Que o Botafogo ele conseguiu evitar o pior cenário, assim, né? Que seria a A derrota. derrota para a LDU lá em Quito, né? Uhum. Assim, e é isso, assim, eu imagino assim que a cabeça, na cabeça deles já foi pensando assim, ó, não podemos É. perder esse jogo, Só vamos lembrando que o trazer um Botafogo, pontinho. lembrando que o Botafogo está Uhum, empatado 9 pontos, o Botafogo lidera pelo número de gols marcados. Dois a mais uhum, que a LDU, tem o mesmo número de saldos, 5 gols, por isso que precisa golear, porque a LDU vai pegar o César Valerro, do nosso Louco Abreu, né? Tudo indica, e a LDU vai jogar em casa, então tudo indica que a LDU sim, vai sim. golear esse jogo, né? Então o Vai, Botafogo precisa golear o Magajanes também no Rio. uhum, vai ser basicamente uma disputa entre É. os dois times, vão estar basicamente jogando contra si, assim, mesmo jogando em jogos diferentes e tal, Uhum. vai ser isso, assim, né? Acompanhando o jogo um do outro. Agora, o Saraiva, é o seguinte, o América tem uma sobrevida aqui, né? Ganhou do Milionários 2-0 dentro de casa. O América que não pega mais a primeira posição, mas ainda pode tentar a vaga na repescagem, né? Contra o próprio Milionários. O América tem o confronto, teve esse confronto direto, né? Acabou saindo com a vitória. Vai pegar aí na última rodada novamente o Peñarol e quem sabe É, pode brigar aí pela segunda colocação, né? Sonhar com a possível disputa da repescagem, que para o América essa vitória significou bastante, né? O time começou bem a competição, depois deu uma desandada e agora volta a ter uma possibilidade de passar para bom, a próxima. na próxima rodada o América pega o Penharol, né? Se o América ganhar de 1-0, um gol de diferença, e o Milionários perder de um gol de diferença, o América passa, porque tem mais gols marcados que o Milionários. Então, o América passa em segundo e vai para repescagem. E o Defensa e Justiça, com o Milionários, vão disputar o primeiro lugar, né? Se o Milionários ganhar, passa o Milionários em primeiro e o Defensa e Justiça fica em segundo. Se o Defensa e Justiça ganhar ou empatar, passa o Defensa e Justiça. Vamos passar rapidinho aqui. Santos e News Old Boys, o Santos está completamente fora. E o Fortaleza perdeu a chance de ganhar o primeiro lugar geral, né? Que agora vai ser do News Old Uhum. Boys, né, Charles? Rapidinho. Sim, sim. Isso aí é aquela coisa, né? O Santos já estava. O Santos está fora de tudo. Sim, sim. O Santos dependia de qualquer jeito para ter alguma chance. Qualquer chance ele tinha que ganhar o jogo de qualquer jeito. Mas é isso, Uhum. assim. Isso aí que está retratando a temporada do Santos até agora, né? Assim, e é menos uma chance do Santos de jogar a E Copa o do Santos Brasil está do ano que fora da vem. Copa. Não, é verdade. O Santos É, também. O Santos precisa chegar na Libertadores agora no Brasileiro, sim, né? Para jogar a Copa do é, Brasil. É que verdade isso é, aí. E o Corinthians também. O Corinthians uhum, também. Enfim, o Santos sim, está fora, completamente fora, perdeu o News Old Boys. News Old Boys já ganhou o grupo, o Audax vai ficar em segundo. sim. Então,
Tá tudo certo. Agora, pro último aqui, o nosso Bragantino com o Estudiantes. Era o confronto direto, né, Charles? Rapidinho, rapidinho, Sim, rapidinho. sim. Era o confronto direto, empatou 1-1, agora mesma situação do Uhum. Botafogo, né? O Bragantino vai ter que ganhar de Sim, goleada sim. do Taquari na última rodada e o Estudiantes pega o Oriente Petroleiro. Então tem que ganhar de todo jeito. Mas é isso assim, pelo menos o Bragantino evitou o pior dos cenários de todos, né? Que É, seria perder o jogo. Esse jogo, assim, ele conseguiu levar, pelo menos para a última rodada aí, mas é. E é isso aí, como bom, diria, já é uma evolução da Libertadores passada, exatamente. hein, dos Bom, confrontos entre os estamos dois. terminando aqui o nosso tempo aqui. Vamos passar só os jogos. São Paulo e Tigres, né? Na última rodada, dia 27, lá no Morumbi, 9h30 da noite. Palestino e Fortaleza, lá no Chile, 7 horas da noite. Pro Fortaleza é amistoso, né? Pro Palestino vale. E Taquari, Bragantino e Taquari, 7 horas da noite. Em Bragança Paulista, o Bragantino tem que ganhar de goleada isso aqui, porque o Estudiantes vai ganhar de goleada do Oriente Ah, Petroleiro. não. É Então, muito difícil os Estudiantes não fazer mais gols. exatamente. É. Santa Fé e Goiás, no dia 28, 11 da noite, lá em Bogotá, o Goiás precisa segurar o Santa Fé. Precisa segurar o Santa Uhum. Fé. Santos e Blumen é amistoso. Total. Se brincar, o Santos vai pedir para nem fazer esse jogo. E Botafogo e Magajanes às É. 9 da noite, de quinta-feira, dia 29, mesmo horário de Penharol e América Mineiro, né? Botafogo tem que ganhar Uhum. de goleada do Magajanes e o América tem que vencer o Sim. Penharol e torcer para o Milionários perder para o Defensa e Justiça. Enfim, O jogo na pessoal, estamos Argentina é possível. terminando o segundo bloco. Enfim, nosso Saraiva vai se despedir da gente. E os Charles volta para o terceiro bloco, né, para falar do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Curitiba, foi fácil, né? É. Enfim, Uhum. pessoal, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, tá certo? Até mais, Saraivas. Saúde, Saraiva. Se cuide, Saraiva. É isso. Uhum. Até mais.